Всем привет! И добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Kawan Fernandez. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo yo he hecho para aprender los 6 idiomas che sé hablar. Quindi quest'oggi andiamo a guardare il segreto dei poligloti. Non è un qualcosa di più misterioso che avrete mai visto, però è un qualcosa di essenziale per quelli che stanno imparando le lingue. So basically I'm going to give you guys some tips. How was my language learning adventure per se. I'm still learning Russian nowadays, and I want to emphasize that I'm in my new studio, so the background is going to be a little bit improvised because I don't have that much of a thing to put on the background, so I just put my computer in the screen like with a video here. Dans ces moments, nous allons regarder le type, et donc vous êtes prêts? C'est parti! Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o motivo pelo qual vocês estão aprendendo esse determinado idioma. Isso é o que vai manter vocês animados, mesmo nos dias que vocês não queiram aprender o idioma. E não é todo dia que a gente quer aprender o idioma, aquilo tem que virar uma rotina, certo? O meu motivo para aprender inglês é algo bem cômico, tá? Parece até piada, mas tipo, eu simplesmente tava lá no meu celular e quando eu tinha 14 anos, isso há muitas décadas atrás. Então assim, eu tava lá scrollando no meu celular e eu falei, olha que legal esse vídeo aqui, e eu cliquei no vídeo, e aí eu comecei a escutar o sotaque, eu falei, cara, que legal esse sotaque, mas vocês devem ter motivos muito mais nobres do que o meu. Por exemplo, deve ter alguém aí que é programador. Eu, por exemplo, tenho vários alunos que são programadores e falam assim, cara, eu quero simplesmente começar a ganhar em euro, eu quero simplesmente começar a ganhar em dólar. Então a primeira dica que eu dou a vocês é essa, tem uma motivação bem clara para quando a chama de vocês estiverem apagando, vocês colocarem mais lenha na fogueira, né, e continuarem a aprender esse idioma. E com isso, eu falo uma coisa pra vocês, se rodeiem do idioma, segunda dica, tá? Se rodeiem do idioma o máximo possível. Tem uma aluna minha, que é a Jaciele, que ela tá fazendo um doutorado ou um mestrado em Portugal, e uma coisa que eu notei que mudou muito no aprendizado de idiomas dela, quando ela começou a ir pra Portugal, é a viver a língua inglesa no dia a dia, porque em Portugal se fala português, mas só que tem muita gente que é estrangeira, tem muito indiano no Uber, vamos dizer assim. Uma coisa que eu notei que mudou nela foi que ela passou do nível totalmente iniciante para um nível intermediário num piscar de olhos. Foi simples assim, mas isso é por conta que o cérebro dela falou assim, cara, eu necessito aprender inglês, senão eu não vou conseguir sobreviver nesse país. E é isso que tem que estar lá no cérebro de vocês. Então, professor, mas eu não consigo ir para Portugal, eu não consigo ir para Espanha, eu não consigo ir para Europa, para os Estados Unidos. Beleza, eu também não conseguia. E olha o que eu fiz com a língua russa, eu vou dizer aqui já para vocês, tá? Eu simplesmente, num determinado horário do dia ali, eu falo para as pessoas que estão na minha casa, ó, gente, eu vou para a Rússia, olha, eu vou para a Rússia, não me incomodem, eu vou ficar de 1 hora, meia hora aqui, às vezes até 2 horas, pronunciando russo, falando russo sozinho, falando com as paredes, simplesmente ouvindo e vivendo a língua russa, entendeu? Não precisa ir para o país em si, vocês necessitam se expor à língua. Em 2020, no tempo daquela doença, né, que vocês muito bem conhecem, eu comecei a me expor muito à língua espanhola. E o que aconteceu? Eu não tinha o sotaque da Espanha antes e eu consegui o sotaque da Espanha. E o meu sotaque da Espanha é bem marcado no espanhol que eu falo. Então assim, o que eu fiz? Eu vivi a língua naquele ambiente ali, no ambiente que eu tinha. Professor, mas eu já faço isso todos os dias. Beleza, mas você tem o seu celular em inglês, você tem o seu computador em inglês, você tem o seu YouTube em inglês. Então assim, se rodeiem do idioma que vocês querem aprender. Comecem a consumir músicas em inglês, comecem a consumir notícias em inglês, comecem a ler livros em inglês. Como que vocês querem aprender a língua, sendo que vocês não têm repertório? É a mesma coisa que aprender um instrumento musical. Como que vocês querem tocar músicas, sendo que vocês não sabem acordes, sendo que vocês não sabem notas, não sabem teoria musical? Vocês têm que colocar tudo isso num pacote e começar a aprender realmente, entendeu? Então, resumindo, a primeira dica, tem um motivo pelo qual vocês querem aprender, e a segunda, se rodeiem do idioma, mesmo que não possam ir para um outro país, se rodeiem do idioma, coloquem o computador de vocês em inglês, o celular de vocês em inglês, depois desse vídeo aqui, e realmente comecem a viver no país, assim, em determinado hora do dia, certo? Tem um horário para isso, porque isso vira meio que uma rotina. O meu horário, por exemplo, é das 10 da manhã até umas 12 horas, então assim, eu fico de meia hora, 1 hora, 2 horas, às vezes, só
ali na língua russa. Então meu cérebro já sabe que naquele horário ali é a hora de estar aprendendo o idioma russo. Tá, pessoal, agora vocês imaginem combinar tudo isso que eu falei pra vocês nesse vídeo. Tem um motivo pelo qual você tá aprendendo o inglês. Fazer o shadowing todos os dias num determinado horário e se rodear o seu ambiente de inglês ou da língua que você tá aprendendo. Cara, daqui a alguns meses você vai estar chegando na fluência. E essa é uma dúvida que muita gente tem. Ah, quantos meses demora pra eu ficar fluente? Cara, depende, é igual a academia. Por exemplo, na academia, se você for uma vez na semana, não ter uma constância, você não vai evoluir. Se você for, sei lá, 5 vezes na semana e ter essa constância, cara, você vai evoluir melhor do que a outra pessoa que eu tinha citado anteriormente. E aqui vai uma dica pro pessoal que é tanto iniciante quanto intermediário. Cara, se desafiem todos os dias. Tentem pegar as coisas que vocês já sabem, anteriormente vocês tinham estudado, visto com shadowing, com histórias, e tentem implementar com as coisas que vocês aprenderam no dia de hoje. E isso vai fazer com que vocês se desafiem. Vejam coisas que vocês não conseguem. Vocês falam assim, caramba, eu não consigo entender nada do que essa pessoa está falando. Isso aconteceu comigo quando eu tava no nível intermediário ou avançado, não lembro muito bem, escutando Fórmula 1. Cara, o cara da Fórmula 1 parece que ele fala mais rápido do que o carro. Então isso foi um desafio completo pra mim. Vocês nunca vão sair do mesmo nível, sendo que vocês não se desafiam. Tem muita gente que vem e fala comigo, professor, mas eu estou estagnado aqui no nível B2, eu não consigo sair do B2 pro C1, e é um nível muito difícil de sair, tá? Mas só que eu não consigo sair do B2 pro C1 é por conta que você não se desafia, cara. Você tem que ver coisas novas, você tem que se desafiar e falar assim, caramba, eu não consigo escutar isso daqui, mas eu vou ficar escutando isso daqui por meia hora até eu conseguir entender palavra por palavra. Não sei se vocês sabem, mas para o aprendizado de idiomas a gente tem 4 pilares: o listening, o speaking, o writing e o reading. Desses 4 pilares, 2 são atividades passivas e 2 são atividades ativas. Ou seja, o listening e o reading vão ser atividades passivas que você recebe, e o writing e o speaking vão ser atividades ativas que você faz, que você fala, que você coloca pra fora do mundo. Ah, professor, mas por que você tá falando isso pra gente? Isso é inútil. Cara, quando eu tava pesquisando o roteiro desse vídeo, eu vi a seguinte frase: The more input you have, the more output you're going to have in a language. Ou seja, quanto mais você ouvir, quanto mais você se expor à língua, mais repertório você vai ter nessa língua. E saibam, pessoal, fazer o balance entre essas duas habilidades. Coloquem o shadowing e tentem ficar praticando, mas não só fiquem praticando passivamente, mas ativamente. Tentem falar coisas do dia a dia de vocês, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante, pessoal. Eu, por exemplo, tô aprendendo russo e eu comprei uma bandeira russa para estar simbolizando a língua. E no dia que eu comprei, eu aprendi a falar isso em russo. Я купил один российский flag. Mas aí vamos imaginar que eu aprendi isso hoje. Quando for amanhã, eu vou tentar falar Я купил один очень красиво российский flag. Ou seja, vocês estão vendo que eu tô implementando mais coisas, eu tô adicionando mais tempero ao caldo. Imaginem, pessoal, que o cérebro de vocês é como se fosse uma trilha. Ela vai estar cheia de mato, vocês nunca passaram por lá com aprendizados de idiomas, mas com o passar do tempo, essa trilha vai ficando mais fácil de você passar. Com o passar dos dias, com a constância, um caminho vai se construir. A mesma coisa a gente pode colocar no aprendizado de idiomas. Essa trilha é o cérebro de vocês assimilando e ligando um neurônio com o outro e falando, caramba, eu aprendi. Ah, professor, mas eu tenho medo de errar e se o nativo falar que eu tô errado, eu vou passar uma vergonha. Cara, aqui vai uma reflexão pra ti. Se o teu medo de errar é maior do que a tua vontade de aprender o idioma, você tá no lugar errado. Acorda, você tem que se expor, você tem que tentar. Se eu não tivesse tentado gravar esse vídeo e falasse, ah, mas eu tô com vergonha e o que vão falar? Ninguém liga pra você, cara, literalmente. Mas tá, chega de papo de coach e vamos continuar. O limite, pessoal, são vocês que põem, certo? Tem um aluno meu que ele se limita bastante. Ele sempre fala assim, ah, professor, mas eu não consigo. Ah, professor, mas... O seu cérebro, ele acredita nas palavras que você fala, mesmo que isso não seja verdade. Então, falem que vocês vão conseguir. Falem que vocês vão ficar fluentes. Falem que vocês vão chegar lá. E vocês vão chegar se vocês tiverem essa perseverança, continuar
insistir e ter essa força de vontade maior do que o medo. Mas recapitulando, tenham um motivo pelo qual vocês estão aprendendo o idioma, se rodeiem do idioma, pratiquem o shadowing, tenham a constância e saibam balancear o input do output. Dessa maneira, vocês vão voar no idioma. E não se esqueçam de ter um determinado horário para fazer isso, para o seu cérebro se acostumar e falar: essa é a hora do inglês, essa é a hora do espanhol, essa é a hora do francês. Tente aplicar tudo isso e volte aqui depois, daqui a alguns meses, para não ver se você não tá melhor. Mas realmente tente aplicar, pessoal. Não veja só esse vídeo e vá pro outro. Não. Anotem, voltem no vídeo para ver o que eu falei, tentem implementar, olhem os horários que vocês têm na agenda. Dessa maneira, vocês vão conseguir aprender. Se vocês fizerem isso todo dia não, que também ninguém é uma máquina, né? Mas se vocês fizerem isso com constância, de segunda a sexta, como eu faço com o russo, daqui a alguns meses vocês vão voltar nesse vídeo e falar: cara, obrigado, eu tô fluente. Cara, obrigado, eu tô conseguindo me comunicar. Cara, obrigado, eu tô conseguindo uma nova oportunidade de emprego. Então, realmente tentem implementar isso, pessoal. This is the English Domain, signing up from another video. If you really like this video, make sure to give a thumbs up and subscribe to my channel. Make sure to also follow me on Instagram if you want to have some private classes or want to just have a chat about something. I'm gonna go right now, but really try to apply the things that I told you right now in this video. And that's it. See you guys in the next time. Bye bye.